Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa, e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson Oudi, Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson Oudi, Iório e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classification? Classificação do Campeonato Brasileiro tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o que? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, precisa da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson ou Di Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16h30 na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa, e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson, Oudi, Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Tá em 14º com 37 pontos, e o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16h30 na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson Oudi, Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o que? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, precisa da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson ou Di Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16h30 na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa, e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson, Oudi, Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16h30 na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson ou Di Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o que? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, precisa da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson ou Di Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa, e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson, Oudi, Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é um duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Tá em 14º com 37 pontos, e o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson ou Di Iorio e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.
Hoje tem duelo de Atléticos pelo Campeonato Brasileiro. Tô falando de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eles se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas e 30 minutos na Liga Arena em Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Furacão respirou aliviado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado em partida atrasada da 19ª rodada. Agora, o time comandado por Lúcio Gonçalves tenta voltar a vencer 2 jogos seguidos em casa. Algo que não acontece desde o mês de maio para se afastar da zona de rebaixamento. O clube segue com a campanha de mobilização da torcida e deve lotar a Baixada mais uma vez. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente, precisa da vitória, o Atlético Goianiense, para não correr risco de ser rebaixado já nesta rodada. O Dragão é lanterna com apenas 26 pontos e está a 11 do Criciúma, primeiro clube fora do Z4. Já era pro Dragão. Se essa diferença aumentar para mais de 12, o time goiano será matematicamente rebaixado para a Série B, pois restarão apenas mais 4 jogos, 12 pontos em disputa e não será possível reverter a situação. Na rodada passada, a equipe do técnico interino Anderson Gomes ficou no 0-0 com o Bragantino. Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves. O treinador não terá o atacante Pablo à disposição. E esse não é o único problema do ataque. Pablo foi utilizado pelo treinador em 8 dos 9 jogos que tem Lúcio à frente do Atlético, mas não joga contra o Atlético Goianiense porque cumpre suspensão nesta rodada. Julimar saiu de campo contra o Atlético Mineiro com dores no joelho e é dúvida. Quem volta é o volante Felipinho, que tinha sido desfalque no final de semana e deve substituir Eric, que fica fora por desgaste. Provável Atlético Paranaense tem Mikael, Léo Godoy, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Felipinho e Nicão, Coelho, Emerson Oudi, Iório e João Cruz. Desfalques: Pablo está suspenso, Eric, Julimar, Kaique Rocha, Madison, Mastriani e Canóbio no departamento médico. Pendurados: João Cruz, Praxedes, Thiago Heleno e Zé Vitor. E o Dragão tá muito na Série B, o Dragão, né? Que campanha, ele vai e ele volta, ele não é aquele time que fica lá na Série B muito tempo, também volta pra Série A, né? Vamos ver desta vez como é que vai ser. O Dragão vai a campo com 3 mudanças. Saem Gonçalo Freitas, suspenso, e Lacava e Derek por opção. E entram Rony, Shailon e Hurtado, respectivamente. Haldinei também está fora por suspensão. Provável Atlético Goianiense tem Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Vinícius e Guilherme Romão, Rony, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon, Luiz Fernando e Hurtado. E os desfalques do Dragão: Gonçalo Freitas e Haldinei suspensos pelo 3º cartão amarelo. Jorginho se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Pendurados: Bruno Tubarão, Shailon e Lacava. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes, do Rio de Janeiro. Então é o duelo de Atléticos daqui a pouco. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida marota, o seu comentário, o seu palpite para esse jogo, hein? O seu palpite para esse jogo, fala comigo, fala para mim. Como é que tá a classificação também do Campeonato Brasileiro? Como é que tá essa classificação do Campeonato Brasileiro? Tá a seguinte, rola aí pra mim, produção, cadê a classificação do Brasileirão? Como é que estão as equipes que vão jogar daqui a pouquinho? O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Está em 14º com 37 pontos. E o Goianiense está em 20º com apenas 26 pontos. Situação dificílima, o que faz com que esse jogo também tenha um atrativo a mais, porque o Dragão vai tentar a sua última cartada, embora para mim já esteja rebaixado, mas matematicamente não, enquanto a vida há esperança e não haverá hoje a extinção do Dragão. É isso que vamos ver. Então, o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser o quê? 3-1 para o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Valeu, tamo junto! Valeu, se inscreve no canal.